ela e outras pessoas morreram de dores emocionais. Um deles, muito grave, e com todo o dinheiro do mundo, foi Steve Jobs. Então a Whitney Houston, ela vem, precisa ter a religiosidade, a espiritualidade, senão ela não segura a onda, por quê? Porque era um espírito com muitos problemas emocionais. Muitos. Tanto que foi o emocional que fez a nação comigo. Mas cantem comigo. Essa música é incrível. Lift every voice and sing till earth and heaven ring with the harmonies of liberty. Let our rejoicing. Alguém aqui já foi para os Estados Unidos, já foi num culto gospel? Então eu só desejo uma coisa, realmente, eu não desejo só uma coisa para vocês, eu desejo muitas, mas que vocês tenham a oportunidade de um dia ir para os Estados Unidos. Em Nova York eu conheço a casa onde eu frequento, que é a Bethel Community, que a hora que você vai, e eles todos maravilhosos, vestidos com roupas incríveis, assim, né? Além dessa cena que você parece estar dentro de um filme, eles começam a cantar, é algo que tira qualquer um de uma concentração e de um equilíbrio fora daquilo que é a luz. Então você está centrado numa luz, mas aquilo reverbera. Eu comparo com a mesma coisa com as baterias de escola de samba, que são coisas completamente diferentes. Mas você não consegue ficar indiferente, mesmo que você não goste de samba. É algo que move a alma. No caso da bateria de escola de samba, são os tambores. No caso do gospel, é o chakra laríngeo. Numa. E aí vamos para a espiritualidade, né? Vamos estudar isso. A gente tem a parte, o campo aqui do coronário, o laríngeo, a mediunidade aqui atrás, os braços, o chakra humeral. A equipe pega tudo isso aqui até o plexo solar, chakra, e só expande. Claro que tem uma coisa que aconteceu com a maioria dos grandes cantores, e eu gostaria que vocês reparassem nisso, que isso também é espiritualidade. Se você pegar Fred Mercury e Whitney Houston e reparar, ambos têm a boca e o palato muito grande e alto, porque senão não conseguiriam atingir as notas que atingiam o dente. A Madonna e o Fred Mercury têm o mesmo dente separado que nem eu. Isso no Ministério da Reencarnação é levado em consideração naquilo que você vai exercer na Terra. Então, para a Whitney Houston cantar, ela precisava ter aquela estrutura física. Ela precisava ter essa estrutura aqui no laríngeo, na boca, nos dentes, na cabeça. Chico Xavier, ele precisa. Se vocês verem foto de Chico Xavier, ele tinha uma cabeça meio grande aqui. E já foi comprovado, e também o Valdo Vieira explicou várias vezes que para caber o cérebro do Chico dentro da cabeça dele, precisava ter uma caixa craniana maior. Então, eu quero que vocês entendam que antes de reencarnar, tudo isso é planejado. Tudo isso é planejado para ela poder comunicar da maneira como comunicou. Gente, que roupa ela estava usando? Branco, quando ela cantou gospel, branco. E isso é uma das coisas dos espíritos que estão comunicando com a cor. Então, a Whitney Houston, ela vem, precisa ter a religiosidade, a espiritualidade, senão ela não segura a onda, por quê? Porque era um espírito com muitos problemas emocionais. Muitos. Tanto que foi o emocional que fez a nação comigo. Mas ela já vem problemática emocionalmente. Então, ela precisa de Jesus, de Deus. E aí, ela precisa estar na família gospel, ela precisa ir nos cultos todo santo dia,
com a mãe que cantava no coral, que virou uma grande estrela, e ela precisou aprender com a mãe estimulá-la a cantar na escolinha de jovens que cantavam na igreja. Para quê? Para ela fazer uma preparação de anos e também uma preparação como se fosse uma academia nas cordas vocais. Você treina para cantar. Claro que você tem um dom, mas ela só chega a cantar I Will Always Love, You, Greatest Love of All e fazer esses agudos com talento e treino. E ela canta Deus, 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 Deus. Quando o show business a impede um pouco, porque saiu de moda e você tem que cantar outras coisas. E aí fala para cantar que vai ser uma cantora romântica, ela continua. Só que aí é o grande problema, que é cantar o amor. E aí você não canta o amor estimulando o amor das pessoas, você canta as dores de amor. E quantas músicas nos anos 80 não cantavam o amor e cantavam as dores de amor? E como eu fui traído, vai. Então a gente tem também no mundo sertanejo isso, que em vez de estimular as pessoas a amarem, elas estão fazendo lavagem emocional através das músicas. Quando ela para de cantar nos corais, porque a vida fica muito tribulada, que ela deixa de ir no culto frequentemente, quando ela para de cantar isso, ela começa a ter os problemas. E começa a vir o quê? As tendências imperfeitas de um espírito que precisava se elevar. Mas aí a gente tem uma série de coisas e nuances que não é só o tratamento espiritual que é necessário através do canto, no caso dela. Ela precisava muito de terapia psicológica, muito de uma constelação familiar que não tinha. Se vocês estudarem a biografia de Whitney Houston, ela tinha sérios problemas e traumas com a mãe. Uma coisa gravíssima. Aí você vai falar para mim, quem não? Mas assim, não resolveu. Aí ela é um espírito artístico que vem para o coletivo, muito livre. Só que ela foi criada na igreja e tinha que ser aquilo. E depois tinha o show business que falava que tem que ser assim. Tem que casar, tem que aparecer na revista com um cara maravilhoso, porque você vai vender mais revista, mais disco. Tem que cantar o amor entre o homem e a mulher. E ela era bissexual. E ela se apaixonou perdidamente por aquela moça que vocês viram no primeiro videoclipe, que tem o cabelo raspado. Grande amor da vida da Whitney Houston foi o Bobby Brown, sim, porque é um amor kármico que veio a menininha, que depois cresceu e se suicidou logo após a morte da mãe. Mas essa moça, que era assistente dela, é uma grande mulher que era apaixonada pela Whitney Houston e vice-versa. Só que devido à pressão social do show business e da mãe, e dos traumas da mãe, ela nunca assumiu e sofreu horrores. E os artistas são muito sensíveis. Quanto que o seu emocional perturba a tua vida, destrói os seus momentos e faz com que você não se eleve e sofra. Hoje em dia a gente tem técnicas e técnicas para superar os nossos traumas, para limpar através da espiritualidade, com limpeza energética e psicológica. Então, assim, ela e outras pessoas morreram de dores emocionais. Um deles, muito grave, e com todo o dinheiro do mundo, foi Steve Jobs. Steve Jobs, dono da Apple, adotado, com graves problemas emocionais em relação a essa adoção, não foi para o psicólogo, não fez um tratamento de transformação, fez uma transformação, uma tentativa de transformação através do budismo, mas sucumbiu com câncer de pâncreas devido ao seu estado emocional, que atraiu também muitos obsessores. Então, assim, aqui a gente está falando de uma artista e de outras pessoas que precisam ser, que têm missões com o coletivo e precisam ser olhadas a 360 graus. No lado espiritual, no lado emocional, no lado pessoal, na liberdade de vir independente do que o outro pensará de você. Numa época que você não poderia assumir, nos anos 80, a sua bissexualidade. Freddie Mercury assumiu a homossexualidade e pagou muito caro por isso. Mas você, como mulher, não poderia fazer isso. E ela passou muito problema.